Olá, eu sou o Frederico e esse vídeo é para apresentar o ponto de checagem 2 da disciplina Projetos e Engenharia da Computação. O ponto de checagem 2 é sobre derivação de requisitos e os desenvolvimentos iniciais do projeto, né? Então, inicialmente vou abrir aqui no GitHub mesmo. Apenas lembrando, o meu projeto ele é de uma lousa digital colaborativa com suporte a LaTeX. Então, eu havia conversado com o senhor, né, professor? E eu tinha proposto, né, uma ferramenta de Paint que fornecesse uma ferramenta para interpretação, né, para compilação em tempo real de LaTeX, para fins pedagógicos e tudo mais, né, para ensino principalmente. E eu adicionei isso de ser colaborativa também na proposta que eu enviei no ponto de checagem 1. Então, inicialmente vou falar rapidinho sobre os requisitos que eu pensei para a ferramenta e depois eu vou mostrar já um pouco do que já tem desenvolvido. Então, sobre os requisitos que eu pensei, né, tem três principais requisitos, digamos, em alto nível, né? Ela deve fazer as coisas que uma ferramenta de Paint comum faz, né? Ferramentas e funcionalidades. Ok. O segundo grande requisito é que ele deve possibilitar, né, interpretação de comandos LaTeX. E a terceira é que ele deve possibilitar acesso simultâneo da lousa por múltiplos usuários, né? Então, isso aqui seria o colaborativo, isso aqui seria o suporte a LaTeX, isso aqui seria a lousa digital, né? Então, esses três grandes requisitos. E detalhando um pouco mais eles, com relação às funcionalidades de Paint, ele deve ter as ferramentas caixa para seleção de cor, né? Cores pré-definidas, seleção manual, né? Deixei uns requisitos aqui. Deve ter uma ferramenta de pincel, deve ter uma ferramenta de seleção retangular para poder movimentar, né? Ferramenta de borracha, ferramenta lata de tinta, ferramenta reta, ferramenta retângulo, ferramenta caixa de texto, né? Para possibilitar a escrita. E as funcionalidades, né? De desfazer uma ação, limpar a tela também, eu não coloquei aqui, exportar a imagem. Atualmente eu pensei, né, no formato PNG, que seria o mais fácil e acho que já é suficiente para exportar uma imagem, mas possivelmente em outros formatos, né? Eu botei um talvez aqui, como se fosse aqueles requisitos should, né? Todos os outros que não tem o talvez seria o shall e esse seria um should, né? Então, tipo, seria desejável que isso acontecesse, né? Mas seria um extra, né, pro final. E também, né, é desejável que ele consiga colar imagens da área de transferência, certo? Isso seria bem interessante. E, e também, né, disponibilização de uma ferramenta adicional, que é justamente para interpretação de LaTeX, né? Então, ela idealmente vai ser bem parecida com a de texto, só que interpretando LaTeX. E sobre a parte colaborativa, né? Vários usuários devem ser capazes de acessar a lousa ao mesmo tempo. Para isso eu estou utilizando o sockets.io. E algo que eu ainda não implementei, mas também quero colocar no projeto final, é que os usuários criem sessões para participar juntos, né? Então, assim eles convidam os amigos, né, ou a pessoa que vai interagir com ele através de um link, certo? Ou um código. Então, possibilitando múltiplos acessos e múltiplas sessões, né, entre usuários diferentes. Para isso, eu descobri essa Together.js, que faz o trabalho e depois vou implementar isso. Então, sobre o que já foi feito. Vou abrir aqui o cronograma para explicar o que eu fiz. Eu fiz uma pequena alteração. A maior parte desse projeto está sendo desenvolvido com a biblioteca P5.js, né, que é essa aqui, P5.js. Que essa eu já tenho familiaridade, eu já fiz alguns projetos antes. Só que a parte que mais me assustava, digamos assim, né, que eu não tinha conhecimento, é a parte da colaboração, certo? Então, o que aconteceu? Eu acabei iniciando por ela, principalmente com, aqui, seria essa parte aqui, pesquisa e implementação da interação colaborativa entre usuários. Essa parte eu adiantei como a primeira coisa que eu fiz. Então, eu utilizei principalmente como material de apoio, acho que tem 3 vídeos do professor Daniel Schiffman, da Universidade de Nova York. Ele tem alguns pequenos tutoriais sobre como utilizar o Socket.io
e também esse Express, que deixa de uma forma um pouco mais simples. Então eu usei isso como base, ajudou bastante e eu consegui fazer o sistema de comunicação entre vários usuários. Eu vou demonstrar daqui a pouquinho. Então essa atividade 4 aqui já foi feita, ok? Então, e o que aconteceu? Essas 1 e 2, eu diria que eu fiz parcialmente. Então, pesquisa sobre incorporação do compilador LaTeX em sistemas web com realização de teste de implementação. A pesquisa sobre como isso vai ser feito, eu já fiz. Inclusive, eu anotei aqui, eu deixei anotado aqui todos os lugares que eu consultei em que ocorrem compilação, interpretação LaTeX em sites, né? E eu fiz um estudo de como isso é feito, né? Então eu achei algumas alternativas, alguns que não eram em tempo real, outros, e foi bem interessante porque a partir desses exemplos que eu fui procurando online, embora todos, nenhum fosse exatamente o que eu preciso, partes foram me chamando a atenção, né? Eu descobri o Together.js lá a partir desse aqui, por exemplo, que não é o melhor, né, para LaTeX. Mas eu encontrei o que possivelmente vai ser o que eu vou utilizar para a parte de LaTeX, né, que é esse MathJax. Inclusive eu descobri através de um amigo que plataformas como Stack Overflow, né, e outras grandes plataformas de código e de matemática utilizam isso. E é uma ferramenta que ela é feita em parceria com um monte de instituição, dá para ver no About Us depois. E ela é justamente uma API que faz o que eu preciso, né? Ela faz a interpretação do LaTeX, né? De comandos LaTeX. Inclusive, eu fiz aqui uns exemplos, né? Dá para testar aqui. É exatamente o que eu preciso e é uma ferramenta gratuita. Então, aqui ó, dá para fazer a integração num site. Então, através dessa API, eu vou aprender como que os comandos que eu tenho que fazer e vou implementar ela lá como uma ferramenta extra. Então, a parte de pesquisa sobre como isso vai ser feita já está pronta e, na minha opinião, está bem promissor. Eu acredito que não vai ter muita dificuldade para fazer isso. Então, essa aqui é a parte da pesquisa sobre a incorporação de compilador LaTeX em sistemas web. Essa eu fiz e achei o MathJax, que é bem interessante. Então, faltaria, né, aplicar a API no próprio site. Bom, sobre essa atividade 1, uma vez que a 4 já foi adiantada, vou mostrar o que eu já fiz até agora, né, de implementação do Paint. Primeiro eu vou iniciar o servidor, certo? Servidor rodando, e uma nova conexão, que é essa própria janela aqui do navegador. Então, ó, aqui está a interface ainda um pouco, ainda bem improvisada, na verdade. Eu fiz simplesmente para eu poder ir testando, né, as ferramentas que eu vou implementando. Mas olha que legal, a ferramenta pincel já está funcionando com ajuste de espessura aqui. Funciona bem, tá vendo? A ferramenta desfazer, né? Com a funcionalidade de desfazer, né? A borracha, também com possível ajuste de espessura, né? Então está funcionando bem. Eu poderia vir aqui alterar cor, né? O seletor de cor está funcionando bem também. O seletor de cor, né? Eu poderia selecionar verde. Então, bem interessante. A ferramenta aqui, ó, retângulo, também funcionando já. Vou até trocar de cor aqui. A reta, ferramenta reta. Então, tá funcionando bem. Aqui, ó, eu de limpar tela também. Então, ó, tudo parece estar funcionando bem. E está. Então, mas ainda não estão todas as ferramentas aqui, né? Como pode ser visto. Eu ainda não implementei a ferramenta de texto aqui dentro, mas eu já estou fazendo alguns testes. Isso aqui é um código que eu fiz em separado. Inclusive o código dele está aqui, ó, text.js. É um código bem pequeno, mas porque é um exemplo, né? Eu isolei esse exemplo do texto, porque eu vi que ele ia dar um pouco de trabalho. Mas, ó, já está ficando um pouco promissor, né? Eu posso botar aqui, né? Olá, bom dia. Estou trabalhando ainda
essa ferramenta, depois eu vou juntar ela lá. E também sobre a captura de área de transferência, eu fiz algumas pesquisas, eu achei alguns artigos, né, de algumas páginas na internet, né, dando dicas de como isso pode ser feito. E eu fiz um pequeno teste, inclusive, ó, vou copiar essa imagem aqui, e eu consegui já aprender como que eu faço essa captura, tá vendo? Ó, eu capturei e exibi na tela. Então depois eu vou ver sobre os ajustes de tamanho e tudo mais, né? E implementar aqui também. Então essas duas ferramentas estão quase lançadas para lá, né? É apenas a ferramenta de seleção e a movimentação também, né? E a ferramenta de preenchimento, né? Lata de tinta. Essas eu ainda não comecei a implementar, mas também não deve ser algo que vai me dar muita dor de cabeça. Agora eu vou mostrar sobre a colaboração entre mais de um usuário. Então, como aqui eu estou num único computador, eu vou simular entrando em outro navegador, né, como uma nova conexão. Então, ó, me conectei aqui. Olha que legal, né? Aqui eu estou simulando como se tivesse dois usuários, né, utilizando a lousa ao mesmo tempo. Ó. Então, a parte colaborativa, né? Então, a ferramenta pincel aqui, tudo certo. Sobre a ferramenta retângulo, eu fiz para que quando soltar o mouse, né? Vou até trocar de cor aqui, né? Para o usuário da esquerda. Ó, bem interessante. Retas, tá vendo? Então, inclusive limpar a tela. Com licença. Tudo funcionando bem. Né? Então, ó, por exemplo, um usuário poderia fazer isso, o outro aqui, esse aqui, tá vendo? Então, achei bem interessante, né, essa interação aqui, né, utilizando o sockets.io. Inclusive, eu não sei se é necessário, mas aqui está o código, né? Deixei inclusive a fonte aqui daquele vídeo que eu mostrei antes, né? Que ensina a fazer essa conexão, né? Então, estou utilizando a porta 3000 do localhost. Eu estou fazendo, né, as mensagens. Eu vou abrir aqui. Aqui o HTML não tem muito segredo, né? A maior parte do código está no sketch.js, né? Que é o JavaScript. Por enquanto está apenas com 213 linhas de código. Estou fazendo um misto entre orientação objeto e apenas com funções, né? Seria programação estruturada, né? Mas está funcionando bem até agora esse modelo para mim. Eu estou conseguindo trabalhar bem organizado, né? Então, deixa eu subir aqui. Fiz aqui, né, um dicionário de ferramentas. Não vou mostrar muito em detalhes, né? Mas está aberto no meu GitHub. Se o senhor quiser dar uma olhada, fique à vontade. É fplog, meu nome. Meu nome no GitHub. Deixa eu ver o que eu tinha de interessante para falar aqui. Ah, verdade. Aqui, emit drawing. Então, ó, o que eu estou comunicando de um usuário para o outro, eu estou enviando justamente um vetor, né, um array com os shapes que já foi feito. Esse shapes, ele é um array que carrega cada elemento dele é um conjunto de vértices aqui, né? Que por exemplo, até o usuário soltar, né? Então, isso aqui é um elemento a mais no vetor shapes desse usuário. E vou voltar aqui, né? Então, eu estou enviando o próprio vetor, né? Tanto que quando eu esvazio o vetor, ele envia para o outro e o outro esvazia no dele também. Então, achei bem interessante a forma como que eu organizei isso. Então, acredito que seja isso por enquanto. Apenas ver se eu não esqueci nada. Acho que não. Então, o senhor pediu também, né, para falar o que falta fazer. Falta eu terminar as outras ferramentas, incorporar a parte do LaTeX. Para a funcionalidade principal é isso, né? Aprender a utilizar o MathJax lá e colocar como uma ferramenta extra. Porque a colaboração está certa e a parte de Paint está quase lá, né? Depois apenas melhorar a interface com o usuário, né? E subir isso online de alguma forma.
Eu tinha previsto com o Heroku, talvez precise do Heroku, mas eu vi que o próprio GitHub, através das GitHub Actions, eu fiz uma pequena pesquisa sobre isso, é possível incorporar aplicações Node, tá vendo? Então, muito possivelmente eu vou conseguir publicar isso aqui no GitHub, né, na minha página em .io, né, daí utilizar de vários computadores. Então é isso. Muito obrigado.